divinos, vamos fazer um vídeo hoje. Vamos falar da mãe. Vamos falar dos filhos da mãe e da nossa relação com a nossa mãe, mas principalmente das consequências de uma relação ruim com essa mulher que a gente chama de mãe. Então hoje nós vamos trazer luz para esse tema, né, que é a nossa relação com a nossa mãe e entender como uma relação ruim com a nossa mãe pode trazer consequências negativas para a nossa vida. Em outro vídeo aí a gente já falou também sobre a nossa relação com o pai, mas era mais sobre a ausência do masculino. Agora a gente vai dar foco para a relação com a mãe, mas não necessariamente a mãe precisa ser ausente, apesar de que tem também, né? Obviamente tem aí casos da mãe que é ausente, da mãe que tá ali, mas também não tá. Mas quando essa mãe tá e a gente não consegue ter uma boa relação com ela. E essa relação, ela é construída nos primeiros anos da nossa vida, né? Então, é sempre o que eu gosto muito de dizer. A gente começa desconstruindo a ideia de que a nossa mãe é uma santa. Para com isso, gente. A nossa mãe é uma mulher comum, é uma mulher que foi criada por dois outros seres humanos comuns, que foi o pai e a mãe dela. Ela não tem nada de especial, ela não tem superpoderes. Ela fez o que ela podia para oferecer para você o máximo que ela conseguia com a quantidade de informações que ela tinha. Mas como que uma relação ruim verdadeiramente pode afetar a nossa vida, né? Quais são as consequências que isso traz para a nossa vida? Como eu disse no vídeo dos pais, né, falando sobre a energia do pai, a gente começa a se dar conta, né, dessas consequências geralmente já quando a gente está ativo na vida adulta, quando a gente começa a se relacionar, quando a gente começa a colocar projetos em prática e a gente não desenvolve isso da maneira como gostaria. Quase tudo do que a gente faz está envolvido diretamente com a nossa relação com o nosso pai e com a nossa mãe. Por isso que é tão importante a gente resolver essas encrencas, essas situações mal resolvidas que a gente tem com a nossa mãe durante a nossa vida e também com o nosso pai, mas que a gente já falou disso em outro vídeo. Se você ainda não assistiu esse vídeo, dá pra colocar aquele negocinho aqui em cima, que eu queria falar assim, ó. Então clica nesse negocinho aqui em cima. Como é que é o nome desse negocinho? Tem o nome? Não tem o nome? Izinho. Izinho? Clica no izinho aqui em cima que você vai achar outro vídeo que a gente fala sobre a relação com o pai, tá? Então qual que é o papel da mãe? Basicamente, o papel da mãe é nutrir, ou seja, dar condições para que algo possa florescer. E quantas vezes você já começou a fazer coisas, mas você não deu sequência? Quantas vezes você já teve relacionamentos, mas você não conseguiu nutrir esses relacionamentos? Quantas vezes você já quis muito fazer um curso ou ter uma profissão, mas você não conseguia juntar elementos suficientes, né, energia suficiente para fazer algo nutrir ao ponto de florescer na sua vida? Saiba que isso está diretamente ligado com a relação que a gente teve com a nossa mãe durante a nossa vida. A nossa mãe, a sua mãe, a minha mãe está dentro de você. Sim, a gente carrega os nossos pais na nossa estrutura biológica e, portanto, quando a gente tem uma relação ruim com a nossa mãe, profundamente a gente acaba por ter uma relação ruim com a gente mesmo. Na forma como a gente se enxerga, no alto valor e na nossa autoimagem, ou seja, a forma como eu me percebo existindo perante o mundo. Isso pode gerar vários bloqueios, como por exemplo, a insegurança ou uma necessidade de aprovação. Principalmente se eu tive uma mãe narcisista, uma mãe que critica muito o meu comportamento, uma mãe que estava sempre cobrando, uma mãe que estava sempre xingando, tudo isso fica marcado e registrado dentro de nós. Então é bem comum que quando a gente cresça e a gente vem de uma relação assim com a nossa mãe, que a gente ache que a gente não é bom o suficiente para fazer as coisas, porque foi essa a impressão que a gente teve da gente mesmo através dos olhos daquela que seria a nossa maior autoridade aqui dentro da realidade, que é a nossa mãe. Afinal de contas, se a mãe falou, deve ser verdade. Esse é o pensamento da criança, né? Então, aonde que isso vai impactar na nossa vida? Obviamente, de novo, vai levar a gente para o sucesso. Como que eu vou conseguir atingir sucesso, seja algo que seja sucesso para você, nas coisas que eu quero fazer, na minha profissão, no meu dinheiro, nos meus relacionamentos, se eu não tenho a capacidade de nutrir
o que eu quero, de gerar o que eu quero de verdade na minha vida. Então isso com certeza vai afetar a sua capacidade, por exemplo, de realizar os seus sonhos, porque você vai acabar sem querer deixando as coisas pelo meio do caminho. É muito comum, né, a gente que trabalha com cursos, ver isso acontecer. Gente que faz, começa um monte de coisa, mas não termina nada. Saiba que isso pode ter sim a relação com a sua mãe. Quando você tem uma relação mais harmônica com a sua mãe, automaticamente você também vai ter uma relação mais harmônica com você. Então, quando eu falo aqui sobre perdoar pai, sobre perdoar mãe, entender que nada está errado, que eles têm sim as responsabilidades deles, mas que essa mãe, ela fez para você o que ela podia com o que ela tinha para oferecer, e você perdoa e libera essa mãe, você também vai estar liberando você, e ainda mais, você vai estar liberando também dessa mesma história os próximos que virão, ou seja, seus filhos, seus netos. Porque se você não resolve a sua encrenca com a sua mãe, é bem provável que você tenha praticamente as mesmas questões e as mesmas encrencas com os seus filhos, principalmente na energia feminina, né? Se você é mulher, você tem um problema com a sua mãe, a probabilidade de você ter uma filha e também ter problemas muito semelhantes para resolver com ela aumenta muito, fica muito grande, porque nós funcionamos a partir de padrões de comportamento. Então se liga nessa informação. Se você sente que tem algo para resolver com a sua mãe, busca ajuda. Faz uma terapia ou começa praticando meditações. Aqui no próprio YouTube existem muitas, se você digitar aí, né, auto-hipnose para relação com a mãe, você já vai começar a abrir um leque de coisas, você já vai achar um monte de coisas. E também tem o meu curso Pandora, né, que está lá no meu Instagram, lá no @JessicaDeJesus, que o meu curso está lá, grampeado para você poder acessar, e lá a gente resolve também algumas questões com as nossas relações, com as relações que a gente tem na nossa vida. Mas é importante que você tome consciência, se você quer nutrir coisas na sua vida, se você quer realizar sonhos, se você quer obter sucesso, é importante que você busque uma forma de harmonizar o que você sente, a interpretação que você tem da sua mãe. Não estou falando aqui que você tem que conviver com ela, porque talvez, no teu ponto de vista, ela tenha feito coisas muito ruins, muito severas com você, e você não quer conviver com essa pessoa, e tá tudo certo também. A gente precisa começar a normalizar que existem pessoas que, por mais que sejam da minha família, por mais que seja o pai, por mais que seja a mãe, eu não quero conviver, eu não quero dividir espaço com aquelas pessoas, mas vai ser bem importante para você perdoar essa mulher. Assuma também a sua parte, né, na responsabilidade. Eu sempre digo que ninguém briga sozinho. Então, assuma também aquilo que você fez, a forma como você falou, as atitudes que você teve. Fique com aquilo que cabe a você e permita que ela siga a vida dela com aquilo que pertence a ela. Isso vai deixar você muito mais leve com relação à vida e também melhorar bastante a sua capacidade de nutrir os seus sonhos, os seus projetos e as suas relações. Eu espero que esse assunto, né, que eu trouxe aqui, esse ponto de vista, traga luz para a sua vida com relação à relação com a sua mãe. Se fez sentido para você, deixa aqui nos comentários o que você achou desse vídeo, deixa sua pergunta. Se você não gostou, você também pode comentar aqui, não tem problema nenhum, tá? Nem todo mundo que assiste esse vídeo tem que concordar comigo, né? É interessante para mim saber outros interessantes pontos de vista. E se puder, compartilha com alguém. E a gente se vê no próximo vídeo.